Bom, essa videoaula é sobre o imperialismo, ou neocolonialismo, ou imperialismo do século XIX, século XX. E eu vou tentar focar aqui mais nas questões ideológicas, né? Vou fazer um apanhado geral, assim, introdutório, mas eu vou me concentrar mais nas questões ideológicas, né? Do que estava por trás desse movimento, desse processo histórico. Então, dá para a gente definir, né, de uma forma geral, o imperialismo como um momento em que, pós-revolução industrial, as potências europeias passam a perceber novas necessidades econômicas, né, e novos interesses econômicos que estão diretamente ligados aí a mercado consumidor e mercado fornecedor, né? Mercado consumidor dos produtos industrializados na Europa e mercados fornecedores de matérias-primas que vão abastecer essas potências europeias de uma série de itens, de uma série de produtos, né? E mercados fornecedores, inclusive, de combustíveis para a Revolução Industrial Europeia, né? Então, a Revolução Industrial está diretamente ligada ao imperialismo. O imperialismo é uma consequência da Revolução Industrial, né? Uma espécie de como resolver novas demandas e novos interesses que advêm com a Revolução Industrial, né? Essa Revolução Industrial, além dela gerar, né, tanto a primeira Revolução Industrial como a segunda Revolução Industrial, que é, na verdade, uma continuidade, né, um processo contínuo que vem até hoje, né? A Revolução Industrial, então, além dela gerar essas necessidades e interesses econômicos, ela vai criar uma série de outras situações, né, na Europa e na relação entre a Europa e o mundo. E a principal situação aí, além da questão econômica, é uma questão ideológica, né? Uma questão cultural. Quer dizer, a partir da Revolução Industrial passa a se consolidar a ideia de que a Europa é uma civilização superior. E essa suposta, a palavra suposta é uma palavra-chave aqui nessa aula, essa suposta superioridade europeia vai servir, então, como elemento legitimador da ação imperialista de Inglaterra, França, Bélgica, depois Alemanha, né, sobre o continente africano, o continente asiático, que são os alvos maiores do imperialismo europeu do século XIX e início do século XX. Né. Essa suposta superioridade europeia, então, vai se fundamentar na impressão de que, tecnicamente, aquilo que é feito pelos europeus guarda uma superioridade em relação ao que é feito por outras culturas, né? E aí a gente percebe de uma maneira muito clara uma ideia recorrente no século XIX, que está por trás de praticamente tudo, toda a mentalidade que emerge no século XIX, que é a ideia, o conceito de evolução. Não há praticamente nada no século XIX que não tenha por trás, ou em si, esse conceito de evolução, né? E aí a gente pode destacar o darwinismo, que tenta compreender a dinâmica da natureza com base no conceito de evolução. E esse conceito darwinista de evolução, e toda a teoria darwinista, né, fundada no conceito de evolução, que é uma teoria das ciências naturais, né, da biologia, como ela era chamada na época, né, as ciências naturais. Esse conceito de evolução e essa teoria da evolução darwinista vai ser apropriada pela sociologia. E aí é um dos maiores equívocos da história da humanidade, né? Porque a sociologia vai dar voz ao que a gente chama de darwinismo social, ou seja, vai compreender a dinâmica social a partir das premissas do darwinismo. Em outras palavras, bom, assim como há na natureza espécies que se adaptam melhor e, portanto, de alguma maneira são mais evoluídas, são chamadas dessa forma, né? Há na sociedade, diz o darwinismo social, principalmente através da figura do Auguste Comte, há na sociedade grupos
que se adaptam melhor à natureza da sociedade, o sistema, e que, de alguma maneira, podem ser apontados como mais evoluídos, porque se adaptaram melhor, né? Ricos, os grupos sociais, né, que compõem as elites nacionais, burguesia, países mais poderosos, geopoliticamente, militarmente, se enquadram nessa abordagem e vão usar essa abordagem a seu favor, né? Vão amplificar o darwinismo social de modo a se beneficiar economicamente, historicamente, politicamente. Então esse darwinismo social ele vai servir como fundamento para a ideologia do imperialismo, não é? O darwinismo social que vai ser inclusive fundamento de algo pavoroso que vai surgir no século XIX, que é o racismo científico. Quer dizer, do darwinismo, né? Ou seja, há espécies mais adaptadas e que comprovariam a evolução das espécies, se passa ao darwinismo social, né? Ou seja, há grupos humanos mais adaptados e que comprovariam a ideia de que há uma evolução de algumas sociedades que acontece de uma forma diferente em relação à evolução de outras sociedades, ou seja, algumas sociedades evoluem mais do que outras, porque se adaptam mais do que outras. E do darwinismo social se passa então ao racismo científico, a maior cagada da história da humanidade, que diz que, assim como há espécies mais adaptadas, há grupos humanos mais adaptados, há raças humanas, usando um termo da época, mais adaptadas, mais evoluídas. No caso, no topo dessa hierarquia, a raça branca, né? E dá para imaginar todas as outras consequências históricas a partir daí, né? Mas a gente está ainda no século XIX, início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, né? Que é quando o imperialismo ele está se movimentando e ele está encontrando esse momento de auge, né? Como processo histórico. O imperialismo, que é uma modalidade do capitalismo, né? O imperialismo ele está presente dentro da história do capitalismo, ele potencializa o capitalismo industrial ao realizar uma série de interesses e de desejos, né, da burguesia industrial europeia. Então o imperialismo é uma etapa da história e é uma etapa da história do capitalismo. Bom, e aí, voltando à questão do darwinismo social, além dele servir como fundamento para o racismo científico, ele vai servir também como fundamento para a ideologia do imperialismo, né? Então, bom, já que nós, europeus, somos superiores, somos mais evoluídos, nós temos uma espécie de obrigação moral, de fardo, né? De peso histórico, de missão civilizadora, junto aos povos tidos como atrasados, incultos, supostamente inferiores naquela hierarquia humana concebida grotescamente no século XIX. Né? Então, o que fundamenta ideologicamente o imperialismo são essas questões de suposta superioridade europeia, né, que vão se sistematizar na sociologia com o darwinismo social, na própria biologia com o racismo científico e na história, né, com essa crença disseminada de que há uma missão para o homem branco, um fardo para o homem branco, de civilizar os outros povos. Só que, na verdade, né, isso era uma conversa. As pessoas até acreditavam nisso, muita gente acreditava nisso, porque é uma ideologia muito potente, né? Mas o que a gente percebe na prática é uma exploração, uma expoliação, um uso ostensivo do continente africano, do povo africano, do continente asiático, do povo asiático e até da América, por parte das potências imperialistas europeias. Há uma série de outras questões que envolvem o imperialismo do século XIX, o neocolonialismo, mas a ideia aqui é ficar mais nessa questão introdutória e
dos aspectos ideológicos que vão legitimar o chamado imperialismo, né? Como que o imperialismo ele se justifica como ação histórica, tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima!